Glória a Deus, como é bom, né, estar na presença do Senhor. Quero compartilhar uma palavra nessa noite, e nesse mês de outubro a gente não seguiu nenhuma série de mensagens, mas eu estou me inspirando em alguns temas importantes aí da reforma, né? Semana passada a gente falou sobre a palavra como o nosso alimento, né? E hoje eu quero falar também sobre um outro tema bem importante que aconteceu a partir da reforma protestante, que foi o sacerdócio universal do crente. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu dei como tema para a minha mensagem: cada crente um sacerdote. Cada crente um sacerdote. E para a gente entender o nosso ministério sacerdotal nesse mundo, a gente precisa saber o que um sacerdote fazia no templo, né? E é então o que a gente vai compartilhar um pouquinho aqui nessa palavra. Mas nos tempos que antecederam a reforma protestante, a igreja viveu por praticamente 1000 anos no que é conhecido como a Era das Trevas, que foi a Idade Média, né? Na Idade Média, a igreja instituída, ela governava todas as coisas, né? Tudo estava debaixo dos olhos da igreja. O governo vinha da igreja, a igreja estava intimamente ligado com o poder político da época, e a igreja então tinha os seus desmandos, né? E isso tudo que foi gerando e fomentando essa reforma protestante que aconteceu então a partir de Martinho Lutero e tantos outros homens que já vinham se levantando diante dessa realidade. E uma coisa muito clara nesta igreja da Idade Média é que existia o clero, que eram os homens espirituais, que eram aqueles que eram detentores de todas as coisas espirituais, do sacramento, da salvação, da palavra de Deus, e existiam os leigos, né? Que eram os réis mortais, né? Era o povo. E essa palavra leigo ou laico, ela tem um sentido de ignorância. Alguém que tem ignorância, que não conhece. Então, a partir daí, se estabeleceu uma cisão no contexto social da época. Então, existiam os sacerdotes, né? Aqueles que oficiavam as questões religiosas, e existiam o laicato, né? O povo, aqueles que estavam, não tinham acesso e não tinham conhecimento às verdades de Deus. E daí não é difícil você observar então que a partir daí a igreja ela manipulava o povo, né? Inclusive ao ponto dela se afirmar como aquela que outorgava a salvação. Então a salvação vinha da igreja e desses homens. Tudo passava então pela vida destes que eram os super espirituais, tudo dependia do clero, o homem dependia do clero para a sua salvação. E a igreja então começou a subjugar então o povo a partir dessa realidade espiritual. Por isso que existe um rompimento muito grande, e não somente um rompimento no aspecto da igreja propriamente dita, porque ali houve uma cisão grande dentro da igreja, mas houve um rompimento da sociedade, porque as pessoas começaram a olhar que Deus é este, que Deus é esse, que tudo gira em torno dele. Esse Deus punitivo, esse Deus perseguidor, andou fora da linha, já está sendo punido por alguma razão. E então o homem começou a querer se libertar desta religiosidade opressora. E isto então fez com que Martinho Lutero refletisse sobre o papel do cristão na sociedade. E estudando a palavra de Deus, ele começou a observar que este privilégio, né,
do sagrado, né? Daquilo que era associado às coisas religiosas, não estava simplesmente ligado àqueles que oficiavam na igreja, né? Aqueles que haviam sido ordenados para esse ministério, mas isso era uma prerrogativa de todo crente, né? Todo crente em Cristo Jesus, ele havia sido estabelecido como um sacerdote no reino de Deus. Então eu vou ler aqui 3 textos, um do Antigo Testamento e 2 do Novo Testamento, para basear então esta mudança tão radical que existiu aí na história a partir da Reforma Protestante. E o primeiro deles está lá em Êxodo, capítulo 19. Veja, remete lá para o momento pós-libertação do povo do Egito. Aqui o povo acabou de ser liberto, cruzaram o Mar Vermelho e já estavam então ali começando a peregrinação no deserto. Moisés sobe no Sinai e ali Deus fala com ele. E olha o que Deus fala com ele aqui. Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Próximo também. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Algumas coisas importantes nesse texto aqui. Volta no verso 5 lá, por favor, Vitor. Aí, ele diz aqui, agora, se me obedecerem. Aqui, Deus coloca uma condição para que o povo pudesse se tornar então um reino de sacerdotes e um povo exclusivo de Deus. Se me obedecerem. Existe uma condição. Se me obedecerem e cumprirem minha aliança, aí vocês serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra e serão um reino de sacerdotes. Ok? Agora, quando a gente lê ou estuda o Antigo Testamento e a história de Israel, o que a gente observa? A nação de Israel, na antiga aliança, eles conseguiram cumprir aqui esse quesito de obedecer e cumprir a aliança de Deus? Sim ou não? Não. Né? Não conseguiram obedecer aos mandamentos de Deus, tá? E não conseguiram cumprir a aliança. Portanto, se me obedecerem, como o povo não obedeceu, então como que Deus vai torná-los, então, um povo especial e um reino de sacerdotes? Mas aí acontece que a gente vai lá para o Novo Testamento. E agora a gente vai ler um texto lá de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. 1 Pedro 2, 9. E ali, olha que interessante, o apóstolo Pedro, ele vai pegar exatamente esse texto lá do Êxodo 19, e ele vai copiar e colar aqui, só que com alguma alteração nesse texto. Olha o que ele vai dizer aqui. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Volta lá, Vini, Vitor, eu era o Vini, era de manhã. Aqui, olha o que Pedro está dizendo. Existe alguma condição aqui? Existe alguma condição? Sim ou não? Não. Aqui não tem o se obedecerem. Aqui há uma afirmação, vocês são povo escolhido. E agora Pedro está falando para aqueles que eram salvos em Cristo Jesus. Vocês são povo escolhido e reino de sacerdotes. Então aquilo que era uma condição na antiga aliança, agora na nova aliança não é mais uma condição, é um fato, é uma verdade, é uma certeza. E esse é um texto que a gente usa muito. Nós somos esse povo escolhido de Deus. Nós somos reino de sacerdote, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora a pergunta é, o que aconteceu? Aconteceu que Jesus, ele cumpriu a lei plenamente. Na verdade, quem obedeceu completamente os mandamentos não foram os homens, não fomos nós, não foi a nação de Israel,
Mas Jesus cumpriu plenamente a lei, e porque ele cumpriu plenamente a lei, ele decide agora que todos aqueles que estão unidos com ele são o povo escolhido, são a nação santa, são um reino de sacerdotes, que ele comprou com o seu sangue. E isso vai ser falado lá num texto em Apocalipse, que é o último texto que a gente vai ler. Apocalipse, capítulo 1, verso 6. Olha o que diz aqui nesse texto. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Aqui o verbo está no passado, né? Ele fez de nós. E aqui, se você ler os versos anteriores, você vai ver que está falando de Jesus, né? Jesus nos amou, Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus nos libertou da nossa culpa e nos fez um reino de sacerdotes para Deus seu Pai. E um pouco para frente nesse capítulo, ele vai dizer que ele comprou com o seu próprio sangue. Então quer dizer, nós fomos comprados como um reino de sacerdotes para Deus. Então agora, com base nesses 3 textos aí, eu quero que a gente veja um pouquinho o que era o papel do sacerdote no Antigo Testamento. Porque se a Bíblia está dizendo que nós somos um reino de sacerdotes hoje, o que um sacerdote fazia na Antiga Aliança? E o que nós devemos fazer nesta nova aliança que nós temos em Cristo Jesus? Ok? E daí a gente vai perceber que, baseado nas Escrituras Sagradas, isso não é algo que é restrito, então, para um grupo exclusivo de pessoas que são separados para um ministério sagrado. Mas todo aquele que está em Cristo Jesus faz parte deste ministério sagrado. Quando a gente é ordenado pastor, né? Eles usam essa expressão, né? Você está sendo ordenado ao ministério sagrado. Então isso faz com que as pessoas pensem que o ministério pastoral seja um ministério mais importante e mais espiritual do que qualquer outro ministério. E daí o que a gente começa a perceber na prática, na vida da igreja? Tem um irmãozinho lá, um conhecido da Silvana, que está doente lá perto da casa dela. Pastor, você pode orar pelo meu vizinho? Mas você não está do lado dele? A minha oração é mais forte que a sua. O Espírito que está em mim não é o mesmo que habita em você? Então as pessoas, elas começam a ter esse tipo de pensamento ainda baseado lá naquelas coisas do passado. Que algumas pessoas são mais espirituais do que outras. E no entanto Jesus está dizendo, todos os que estão unidos em Cristo Jesus e que foram comprados pelo sangue de Jesus, são sacerdotes, são ministros. E quando há muitos anos atrás eu comecei a pregar sobre isso, tinha gente que falava, não pastor, mas eu não tenho condições, eu não estou preparado, eu não consigo, porque não, é o senhor que tem que orar, ou é a irmãzinha da intercessão que tem que fazer a oração. E daí a gente vai terceirizando esta responsabilidade do trabalho e do serviço no reino de Deus. Então foi isso que Lutero e depois os demais reformadores fizeram cair por terra. Essa ideia de que existe um grupo específico, todos os que estão em Cristo, eles foram designados pelo próprio Cristo como o reino de sacerdotes. Então agora vamos ver um pouquinho o que um sacerdote, quem era esse sacerdote e o que eles faziam, qual era o papel que eles tinham no Antigo Testamento. Quem era um sacerdote? O sacerdote era aquela pessoa que estava incumbida em cuidar das coisas do tabernáculo, né, no período da peregrinação no deserto, e depois quando Salomão construiu o templo de Salomão, eram aqueles que tinham acesso e cuidavam das coisas espirituais. Ok? Então estes eram os sacerdotes. Existe uma origem interessante a respeito do sacerdócio, porque é Deus quem escolhe esta tribo, uma tribo específica em Israel, que era uma tribo que era composta de sacerdotes e levitas, que era chamada tribo de Levi.
Esta tribo, ela tinha uma incumbência, e a incumbência dessa tribo era conduzir todas as coisas que diziam respeito ao tabernáculo, ao lugar da adoração. Então eram os sacerdotes que ofereciam os animais, eram os levitas que faziam o louvor do templo, eram os sacerdotes que intercediam pelo povo diante de Deus, eram sacerdotes que instruíam o povo a respeito de como se aproximarem de Deus. Então eles eram responsáveis pelo culto, certo? Eles eram responsáveis pelo culto, pela adoração. E lá na antiga aliança a gente vai ver uma situação bem curiosa que aconteceu quando houve uma rebelião no deserto, quando o povo tinha recém saído do Egito, e de repente se levanta um tal de Corá, e ele começa a achar que ele tem autoridade no meio do povo e tal, e começa a sublevar lá, ele começa a semear coisas no meio do povo de Deus, e daí acontece uma grande rebelião, a terra se abre e engole todos aqueles que estavam se revoltando contra a autoridade que Deus havia instituído em Moisés. E daí naquela ocasião Deus fala para Moisés: pegue uma vara de cada líder de cada tribo da nação de Israel. Eram 12 tribos, certo? E mais a tribo de Levi, que era uma tribo que não tinha propriedade, ela não tinha território, porque ela cuidava das coisas espirituais. Então Moisés apresenta todas aquelas varas, coloca o nome da vara de cada chefe da tribo, e coloca diante da arca da aliança, no tabernáculo. E Deus fala assim para Moisés: no dia seguinte, a vara que florescer, esta será da tribo que eu escolhi para conduzir o meu povo na adoração. E qual foi a vara que floresceu? A vara de Arão. Então Arão se torna o primeiro sumo sacerdote da nação de Israel, e todos os seus descendentes, então, eles se tornam também sacerdotes e levitas, ou seja, são aqueles que se tornam responsáveis por todas as coisas que diziam respeito à adoração. Agora, existia uma outra coisa importante que o sacerdote fazia, e agora este sumo sacerdote, esse sacerdote maior, ele entrava no lugar mais íntimo do tabernáculo, que era o Santo dos Santos, que não era permitido acesso a ninguém, senão ao sumo sacerdote, uma vez por ano, para pedir perdão pelos pecados do povo. E este dia é até hoje celebrado pelo judeu, e é chamado de Yom Kippur. O dia de Yom Kippur geralmente cai no mês de setembro. E se você quer saber um pouquinho sobre isso, você vai ler Levítico capítulo 16, porque lá descreve o dia da expiação, que era o dia em que o sacerdote se purificava completamente, colocava as suas vestes, se lavava, se preparava espiritualmente para atravessar o véu e entrar no Santo dos Santos, para que todo o pecado do povo fosse expiado por Deus, fosse perdoado por Deus. E se esse sacerdote entrasse naquele lugar e não tivesse preparado, ele morria. Existiam alguns sinos que estavam na borla do seu manto, e estes sinos era para que os sacerdotes que estavam do lado de fora ouvissem um movimento. Se aqueles sinos parassem de tocar, significava que aquele sacerdote tinha morrido. Então ele entrava com uma corda amarrada no pé, e eles puxavam aquele sacerdote, porque ninguém era digno para entrar naquele lugar. Então esse era o ato mais significativo que o sumo sacerdote prestava. Então tudo que dizia ao templo tinha a ver com o sacerdócio, a instrução, e daí a gente vai ler aqueles livros, Se você ler o livro de Levítico, o que é o livro de Levítico? São as instruções aos levitas a respeito dos tipos de sacrifício que deveriam ser feitos, do tipo de culto a Deus, aquilo que poderia ser oferecido a Deus ou não oferecido a Deus.
Então esse era o papel do sacerdote, era cultuar a Deus, era oferecer sacrifício diariamente no altar, era oferecer as orações no altar do incenso, uma vez por ano era entrar no Santo dos Santos para expiação do pecado do povo, era manter as luzes do templo acesa, era manter os pães da proposição na mesa. Então tudo que dizia respeito ao serviço e adoração no templo tinha a ver com o sacerdote. Agora, tem uma coisa bem curiosa que vai acontecer lá no Antigo Testamento, porque Deus é um Deus de detalhes. Esses dias eu estava lendo o livro de Êxodo, e Deus dá para Moisés o detalhe de tudo que deveria ser feito e como deveria ser construído o tabernáculo, que era o lugar, a tenda da adoração a Deus. E isso é muito detalhado. Deus dá as medidas, Deus dá o tipo de tecido, Deus dá se era feito de ouro ou não, Deus dá o tamanho da mesa, o tamanho da arca, o tamanho do altar, tudo precisamente dado a Moisés. E daí, se eu não me engano, acho que era no capítulo 31 de Êxodo, diz que Deus encheu do Espírito Santo um homem chamado Bezalel, e este homem era o artífice, foi aquele que construiu todas as coisas que iam ser colocadas dentro do templo. Muito detalhe. Agora, existia um detalhe importante também, que Deus ensina ao povo, que era como que eles deveriam montar o acampamento deles no deserto. Porque depois que eles saíram do Egito, eles ficaram peregrinando no deserto. Imagina, 1,5 milhão de pessoas andando num deserto, E lá no final do Êxodo, Deus vai dizer o seguinte: a minha presença sempre estará nesse tabernáculo. Durante o dia, vocês vão ser guiados por uma nuvem, e durante a noite, por uma coluna de fogo. Quando esta nuvem se levantar, vocês devem levantar acampamento e marchar. Quando a nuvem parar, vocês devem parar e montar o acampamento. E Deus vai instruir como esse acampamento deveria ser montado. E daí eu trouxe uma imagem para vocês aqui, porque isso aqui tem vocês precisam enxergar como que era esse croquis aí que Deus dá para Moisés, de como deveria ser montado o acampamento do povo de Israel. Então veja, essa parte maior aqui que você está vendo ali no meio, era o tabernáculo, era a tenda da presença de Deus, era o lugar aonde somente sacerdotes e levitas poderiam acessar. O homem comum não podia entrar por essas paredes aí, por essa cerca aí que cercava o tabernáculo. As pessoas que vinham prestar adoração a Deus, elas se chegavam à porta do tabernáculo, que era exatamente nessa parte ali da frente, elas chegavam com o seu animal, com a sua oferta, ali o sacerdote recebia a sua oferta, ouvia a confissão da pessoa, ouvia o motivo daquela adoração, e era o sacerdote que entrava para fazer a oferta. Pessoas comuns não pisavam dentro desse tabernáculo. E daí então, depois de montado este tabernáculo, Deus vai orientar em como as tribos ao redor deveriam se posicionar. Deixa eu ler o texto lá, Vitor, de Números 2. Olha o que diz aqui, Números 2:2. Depois a gente volta para essa imagem aqui. Quando os israelitas acamparem, cada tribo terá sua própria área designada. As divisões das tribos acamparão ao redor de sua bandeira, nos 4 lados da tenda do encontro, a certa distância. Agora volta lá para a imagem. Então a orientação era essa: quando acamparem, cada um vai ter a sua área designada. Não é o acampo onde eu quero, não. O tabernáculo no centro, e daí então, veja, a cada lado do tabernáculo, 3 tribos acampadas. Essa parte de cima aqui estava apontando para o norte. Ali ficava a tribo de Asser, de Dan e de Naftali. Aquela parte de lá é a parte do sul, que ficava a tribo de Simeão, de Ruben e de Gade. Aquela parte lá de trás era a parte oeste, aonde ficavam as tribos de Benjamim, Efraim e Manassés, e aqui na frente,
que era o lado oriental ou o lado leste, onde nasce o sol, ficava Zebulon, Judá e Issacar. Olha que curioso, onde está a tribo de Judá? A tribo de Judá está exatamente na frente da porta do tabernáculo, certo? E a tribo de Judá é aquela tribo de onde viria quem? O Messias, Jesus, né? Aquele que vai entrar por este tabernáculo e vai ser o grande sumo sacerdote. Então, o texto de Números vai dizer que o povo deveria acampar a certa distância dessa tenda. Entre as tribos, né, o povo acampado e o tabernáculo, se vocês olharem ali no meio, tem umas cabaninhas, ali se acampavam os levitas e os sacerdotes. A tribo de Levi, elas acampavam entre o tabernáculo e o povo, ou seja, dando uma ideia de mediação, certo? O povo não podia acessar a presença de Deus, mas os sacerdotes e os levitas podiam. Então eles estão mediando, ok? E daí a gente vai ver lá na parte oeste a tribo dos Gersonitas, que eram levitas, na parte sul a tribo dos Coatitas, e na parte norte a tribo dos Meraritas, todos levitas, e cada um tinha sua incumbência dentro da adoração. E aqui na frente, na porta de acesso ao tabernáculo, tinha a tenda de Moisés e a tenda de Arão e dos seus filhos. Então veja, esse croquis aqui, essa disposição de acampamento do povo, e assim eles ficaram pelos 40 anos no deserto. Os 40 anos que eles se movimentaram no deserto, eles sempre se acampavam desta forma. O que isso aqui me diz? Em primeiro lugar, o que está no centro desse acampamento? A presença de Deus, o tabernáculo, o lugar da adoração. Então, quer dizer, aqui está toda a nação de Israel. O centro é o lugar da adoração a Deus. Ou seja, esta nação aqui tinha um tipo de governo, que era o governo teocrático. Quem manda ali é Deus, não é uma democracia. Deus estava governando e conduzindo o povo. O que a gente observa ali também é que o povo, eles não tinham acesso a essa presença de Deus, mas Deus estabelece o quê? Uma tribo, que é a tribo de Levi, para mediar, para poder levar toda a adoração do povo e todos os sacrifícios do povo até a presença de Deus. Então, quando a gente vai ler o Antigo Testamento, você vai ver que esses levitas e sacerdotes, eles tinham muito trabalho. Ok? Eles tinham muito trabalho, porque eles ficavam em torno de todo o cuidado do tabernáculo. E eles que mantinham, então, todas as coisas que estavam relacionadas à adoração a Deus. Daí tem mais duas imagens aqui, que mostram, então, o acampamento durante a noite, lógico, são gravuras, né? Então, aqui, ó, coluna de fogo, então, eu imagino que seria isso, né? O lugar da presença de Deus no centro e todo o acampamento ao redor, e a próxima imagem também com essa mesma ideia, né? E aqui você vê então o povo ao redor, né? Que seriam ali os levitas e os sacerdotes, todos ali em oração, em adoração, mediando o povo. Então assim era na antiga aliança. Este era o papel dos sacerdotes. Agora a gente vem para a nova aliança, porque Jesus está falando, olha, agora eu fiz de vocês um reino de sacerdotes. Vocês agora vão fazer no tempo presente aquilo que os levitas faziam lá na antiga aliança. E o nosso papel continua sendo exatamente o mesmo do que era lá. Só que hoje a gente não precisa mais matar e sacrificar animais, né? Mas a gente precisa oferecer sacrifício a Deus continuamente. A gente precisa continuar intercedendo pelo povo, né? Então hoje a igreja, ela é
este reino de sacerdotes que media um mundo que não conhece a Deus, um mundo que não tem acesso à presença de Deus. E a igreja se torna aquela que intercede, aquela que prega a palavra e aquela que anuncia que existe um mediador só entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. E que traz esta mensagem de salvação. Então, assim como a tribo de Levi, ela estava para a nação de Israel, a tribo de Levi era a tribo que mediava as demais tribos no relacionamento com Deus. Hoje a igreja é aquela que media o mundo que não conhece a Deus, a presença dele. Então esta é a nossa tarefa, este é o nosso compromisso, é para isso que nós somos um reino de sacerdotes. E nesta nova aliança que nós estamos hoje, nós vemos que o grande sacerdote, ou o sumo sacerdote, o sacerdote mais importante de todos os sacerdotes, é o próprio Jesus Cristo. Lá em Hebreus a gente vai ler isso, Hebreus capítulo 4, a partir do verso 15, a gente vê esse texto, nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Hebreus vai dizer que Jesus é o sumo sacerdote, e ele não é um sumo sacerdote que veio da linhagem de Arão, certo? Porque essa linhagem de Arão era uma linhagem humana, é uma linhagem decaída. Jesus vem de uma outra linhagem, que é a linhagem de Melquisedeque, que era um sacerdote, que não tinha nem princípio nem fim de dias. Jesus é descendente deste sacerdócio de Melquisedeque. Então hoje Jesus assume o sumo sacerdócio. E assim como no Antigo Testamento e na Antiga Aliança, um sacerdote, ele era sacerdote por nascimento naquela família. Eu não podia dizer, eu quero ser sacerdote, então vou fazer um curso para ser sacerdote e entrar na tribo. Não podia. Era por descendência, então eram os filhos de Arão, os descendentes de Arão que eram sacerdotes diante de Deus. Assim agora, quando Jesus entra no Santo dos Santos, e ele oferece o sacrifício maior que nos dá o perdão dos pecados, agora nós que passamos a ser filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, nós somos sacerdotes por descendência de Jesus. Então quer dizer, eu sou descendente de Jesus, ele é o sumo sacerdote, ele é aquele que entrou lá no lugar mais profundo do templo para perdoar os nossos pecados, e nós somos aqueles que oferecemos sacrifício e louvor e oração e intercessão a Deus por meio de Jesus Cristo. Então hoje o novo sacerdócio sou eu e você. Quando Jesus fala, vocês são um reino de sacerdotes, Jesus está dizendo isso. Vocês estão me ajudando a que exista continuamente adoração a Deus, sacrifício sendo oferecido, intercessão sendo levantada diante de Deus, serviço sendo prestado a Deus, tanto na igreja como para o mundo. Vocês são o povo que eu escolhi para anunciar esta mensagem. E o tabernáculo, que lá no Antigo Testamento era aquela tenda construída no deserto, agora é a igreja. Não existe mais um templo físico onde a presença de Deus está. A presença e a glória de Deus está na sua igreja. O Espírito de Deus habita naquele que crê em Jesus Cristo, ou seja, nós somos o templo do Espírito. Então, quando a gente volta lá para o texto de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, põe lá de novo, por favor, Vitor. 1 Pedro 2, 9, Pedro vai dizer, vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Ok? Então, quer dizer,
o ser sacerdote no reino de Deus hoje não é uma opção minha. Não quero ser sacerdote, eu não quero ser ministro. Você é, porque Deus te escolheu para ser. E nós precisamos encarar isso como um grande privilégio na nossa vida. Muitas vezes eu fico pensando que talvez muita gente pense que eu faço o que eu faço porque eu sou pastor. Não, ele está em todo culto porque ele é pastor. Ele sempre está envolvido nas coisas porque ele é pastor. E eu te digo que não, eu faço isso porque eu entendo o meu sacerdócio. Se eu tivesse outra função, se eu não fosse pastor, se eu de repente tivesse outra atividade profissional ou o que fosse, eu ia entender que o meu sacerdócio é esse, é servir a Deus no seu templo, é oferecer sacrifícios ao Senhor. Então é esse entendimento que a gente precisa ter. Nós somos um reino de sacerdotes. E daí quando eu estava pensando nessa mensagem, me ocorreu o seguinte: quando alguém diz para você que você está incumbido de algo, ele não te dá opção para isso. Então vamos pegar a Rai trabalha na Votorantim, né? Ela é psicóloga e trabalha no RH da Votorantim. Então ela tem a sua incumbência. De repente o chefe dela chega para ela e fala: Rai, agora eu vou te promover e você vai gerenciar toda a empresa. Toda a empresa passa a ficar na sua mão a partir de agora. Qual é o sentimento que dá? Meu Deus, uma empresa desse tamanho, não me sinto habilitado, mas ao mesmo tempo, se o meu chefe está dizendo que este cargo é meu, quer dizer que ele confia em mim, ele vê um potencial em mim. Então é isso que Deus vê em nós. Quando Jesus nos escolhe e nos compra, ele fala: agora você é um sacerdote, vem trabalhar para mim, venha atuar aqui no meu reino. E daí o que acontece? Se eu estou designado para uma função e eu não me sinto devidamente capacitado para isso, o que eu vou fazer? Eu vou buscar capacitação. Então certamente a Rai, assumindo uma função maior lá, CEO da empresa, ou um cargo muito maior do que ela exerce hoje, ela vai precisar correr atrás de conhecimento e de capacitação para exercer aquela função. É isso que nós precisamos como cristãos hoje. Se você é um sacerdote, você não pode fazer as coisas de qualquer jeito. Você precisa buscar capacitação. E a gente não vai trabalhar com isso, mas se você ler o capítulo de Pedro ali, capítulo 2, o início do capítulo 2, Pedro está dizendo que a gente deve desejar ardentemente o leite racional, para a gente poder fortalecer a nossa fé e para a gente poder desenvolver a nossa salvação. Um cristão precisa crescer na palavra de Deus e crescer na vida com Deus, porque isto faz parte da sua capacitação para exercer sacerdócio. E muitas vezes eu vejo crente vivendo a vida assim, sabe, aquela coisa, não entende a sua função, não entende o seu propósito e por isso não se prepara, não se capacita, não se habilita para realizar a obra de Deus. Eu me lembrava essa semana de quando eu era jovem, e comecei a ter minhas primeiras caminhadas com Jesus, e comecei a querer aprender as coisas de Deus, aprender como faz, ler a palavra de Deus, entender as escrituras sagradas, e eu via as pessoas pregando, ou as pessoas dando estudos bíblicos, e eu pensava: meu Deus, esse cara sabe demais. Olha que conhecimento que ele tem, como ele consegue extrair da palavra de Deus algumas verdades espirituais tão poderosas. E daí isso começou a me inspirar a buscar também esse conhecimento. Porque às vezes você vê a pessoa com as habilidades que ela tem, e você acha que ela nasceu assim, Não, gente. Inclusive as nossas habilidades espirituais, elas são desenvolvidas. E a Bíblia fala sobre isso. A salvação precisa ser desenvolvida. A minha vida com Deus precisa ser desenvolvida. A minha prática da oração precisa ser desenvolvida. A gente está tendo um curso de oração intercessória aqui e eu tenho aprendido muito. Porque nós precisamos aprender qual que é a nossa função, porque
A função de um sacerdote é interceder, é apresentar as causas diante de Deus. É como aquele ministro que identifica todas as necessidades e chega para o presidente e fala: olha, precisa ser feita mudança aqui, isso aqui precisa ser mudado. Ele chega até a presença daquele que pode fazer as coisas acontecerem. Nós precisamos ter esse papel. Então nós precisamos aprender a ter relacionamento com Deus e ter vida com Deus. Habilidades precisam ser trabalhadas, dons precisam ser desenvolvidos, porque Jesus já me constituiu como reino de sacerdotes. Então eu preciso fazer bem esse serviço de sacerdote, que é um serviço para a igreja, é um serviço para Deus e é um serviço para o mundo. Nós estamos nessa condição hoje. O objetivo da gente desenvolver a nossa fé, o nosso potencial, né, espiritual, é para que a gente possa exercer com propriedade essa função do sacerdócio. E daí, na continuidade do texto ali de 1 Pedro, ele vai dizer o seguinte: vocês são nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, reino de sacerdotes, ele os escolheu, e ele continua dizendo: assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui está o propósito de nós sermos sacerdotes. Porque eu digo, a gente gosta do privilégio, né? A gente gosta do privilégio de ter uma função, de ter um salário melhor, de ser promovido. Mas esse privilégio requer compromisso e requer responsabilidade. E a nossa missão como igreja de Jesus Cristo é essa, é mostrar para o mundo, é apresentar, é mostrar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Ou seja, pregar uma mensagem, viver uma mensagem para este mundo. Então, voltando ao início da mensagem, hoje, à luz dessa nova aliança que nós estamos vivendo em Cristo Jesus, nós não podemos aceitar esse exclusivismo de ministério, de fulano tem mais poder, ou ciclano é pastor, beltrano é isso ou aquilo. Nós não podemos aceitar isso, que para Deus todos nós somos importantes, todos nós somos sacerdotes e todos nós temos uma função no reino de Deus. E nós também precisamos buscar tudo aquilo que a gente precisa para a gente poder ser instrumento de Deus aonde o Senhor quiser nos usar. E se de repente a gente precisar orar por alguém, você tem toda a autoridade do Espírito de Deus para ir até aquela pessoa e como ministro de Cristo, como sacerdote no reino de Deus, você ora em nome de Jesus e o poder do Espírito Santo se manifesta na vida daquela pessoa. Você não precisa chamar pastor, pastor, vem aqui orar pelo fulano, ou então eu vou trazer alguém aqui para você falar de Jesus para ele. Não, é responsabilidade sua, é incumbência sua, é minha também. Mas é incumbência de todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Diante de Deus não existe mais aquele que é maior ou menor no reino de Deus. Jesus é o nosso sumo sacerdote e todos nós fomos chamados para ser esse reino de sacerdotes. E nós precisamos responder a esse chamado. Então eu quero deixar esse desafio aqui para que vocês e nós possamos refletir sobre isso. Existe serviço que Deus quer que seja feito hoje. E assim como era lá na antiga aliança, eu sou o sacerdote que preciso todos os dias oferecer sacrifício a Deus. Que preciso todos os dias ir no altar do incenso para apresentar as orações e as necessidades do mundo e das pessoas que estão ao meu redor. Eu preciso fazer este papel do mediador e levar aquele que é único e verdadeiro mediador, que é Jesus Cristo. Porque na verdade a nossa mediação é simplesmente falarmos para o mundo que existe alguém que pode perdoar os pecados.
É podermos ser instrumentos de Deus na vida das pessoas para que elas possam experimentar essa esperança e esta vida que flui por meio da cruz de Cristo. Nós precisamos nos posicionar como sacerdotes de Deus. E eu encerro só dizendo, existe um livro na Bíblia, no Antigo Testamento, que é o livro do profeta Malaquias. E este livro de Malaquias é uma profecia muito dura e muito severa aos sacerdotes que não estavam cumprindo o seu papel na nação de Israel. Aos sacerdotes que estavam oferecendo qualquer tipo de animal para Deus. Aos sacerdotes que estavam roubando a Deus no seu dízimo. Aos sacerdotes que não estavam tendo uma vida íntegra e de acordo com aquilo que entendiam das verdades de Deus. Aos sacerdotes que estavam escondendo do povo a instrução da verdade e da palavra de Deus. Então há algo muito sério que nós precisamos entender da parte de Deus como igreja, porque isso tudo que nós falamos hoje fala da nossa missão, fala do nosso propósito. Nós somos um reino de sacerdote para anunciarmos e para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então eu quero te convidar a ficar em pé e você refletir sobre isso. Né? Você é um sacerdote. Jesus disse que Ele te comprou. E se você é salvo em Cristo Jesus, e se você tem uma aliança com Cristo, você faz parte deste reino de sacerdotes. E, portanto, você deve viver como um sacerdote no reino de Deus. Então, agora feche os teus olhos para você não se distrair. E pensa sobre isso, como você tem vivido esse sacerdócio. Como você tem realizado aquilo que Deus espera de você nesses dias, espera de nós como igreja de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, o templo não parava. 3 vezes por dia tinha sacrifício, tinha os levitas louvando, adorando a Deus. Os sacerdotes entravam no santo lugar para interceder no altar de incenso. A luz não podia se apagar, então os sacerdotes tinham que alimentar aquelas candeias com o óleo. Eles precisavam preparar o óleo que era usado, que era um óleo específico, com um aroma suave que era oferecido ao Senhor. Tudo que acontecia no templo era santo e deveria ser feito de acordo com a vontade de Deus e com os desígnios dele. Hoje o Senhor espera que eu e você sejamos aquele que ofereça diante de Deus o sacrifício, as orações, anuncie a mensagem para esse mundo, possa mediar. Mediar essa mensagem de salvação a esse mundo que está perdido. E é por isso que esse mundo tem sido preservado pela misericórdia e pela graça de Deus. Porque existe uma igreja aqui. Existe um povo que teme a Deus. Existe um povo que o adora com canções. Nós não podemos cessar de oferecer a Deus aquilo que Ele é digno de receber. Os sacerdotes não faziam mais nada na vida. A incumbência deles era cuidar das coisas de Deus, das coisas relacionadas ao culto e à adoração. E Deus nos chama para que essa seja a prioridade na nossa vida. Que isso possa fazer mudar o teu entendimento
a respeito do seu papel como igreja nesse mundo. A gente não está aqui simplesmente para orarmos pelas nossas necessidades. Eu não busco a Deus somente quando eu preciso. O sacerdote não pensa em si mesmo. O sacerdote pensa no outro, no próximo. O sacerdote tem uma aliança com o sumo sacerdote. Ele tem um compromisso. Ele tem um chamado e ele responde a esse chamado. A gente vai cantar essa canção, uma canção antiga que fala sobre oferta de amor, a nossa vida sendo entregue completamente ao Senhor. E o coro dessa canção diz: para te adorar foi que eu nasci. A gente precisa entender isso. Entender que nós nascemos para sermos um sacerdote no reino de Deus, e por isso nós estamos aqui. Que a gente possa ser um sacerdote que exalte o nome do nosso perfeito, grande e sumo sacerdote Jesus Cristo. Pensa que é um privilégio você fazer parte disso, e faça bem a sua função para a honra e glória do Senhor. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te Se nessa noite você quer consagrar a sua vida e dizer: Senhor, eu entendo, eu aceito que eu sou um sacerdote do teu reino, porque eu fui comprado pelo Senhor, e você quer dizer para o Senhor: Senhor, eu quero me preparar, eu quero ser um sacerdote que serve o Senhor, serve o teu reino, serve a igreja, serve o mundo.
deseja de fato, mas pensa bem nesse compromisso. Levante a sua mão e vamos orar ao Senhor. Vamos dizer: Senhor, conta conosco. Senhor, nós estamos aqui como povo de Deus, que ama o Senhor, que reconhece o chamado, que reconhece a vocação, e nós queremos anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós comprometemos a nossa vida contigo nessa noite, Pai. Deus amado, o Senhor declara que nós somos o seu reino de sacerdotes, e o Senhor nos comprou para isso. Pai amado, que nós possamos viver de maneira a honrar o teu nome, Jesus. Deus, que como sacerdotes nunca falte o sacrifício, Deus, de louvor e de adoração na tua casa, Senhor. Que nunca falte, Deus, a intercessão, a oração, o clamor por este mundo e por todas as necessidades que o envolvem, Senhor. Deus, que da nossa boca saia a instrução, que da nossa boca saia a mensagem de vida e de salvação para esse mundo, Senhor. Nós queremos, Deus, consagrar as nossas vidas, Pai, para podermos exercer esse sacerdócio diante da tua presença todos os dias da nossa vida. Pai, coloca no nosso coração também o desejo de te conhecermos mais, de nos capacitarmos mais, de buscarmos os dons do teu Espírito, de desenvolvermos esses dons para podermos ser efetivos, Deus, como sacerdotes nesse dia, Pai. Obrigado, Pai, porque não existe uma classe exclusiva de pessoas que foram dotadas pelo poder do teu Espírito Santo. Existe, Deus, um povo que te ama. Existem filhos e filhas que anseiam e desejam por isso, Senhor, e buscam isso para poderem viver, Deus, para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor nos abençoe e que nessa semana nós possamos colocar isso em prática, Jesus. Que nessa semana nós possamos ser aqueles sacerdotes que podem interceder pelo mundo, interceder pelas pessoas, pregar essa mensagem de esperança, e também podem se apresentar diante de Deus em sacrifício, em louvor, em adoração ao teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.